Boa noite a todos. Que a graça de Deus esteja com cada um hoje à noite. Que possamos aprender mais do nosso Deus. O nosso tema geral é imitadores de Deus. É uma série de pregações para nós refletirmos sobre como imitarmos a Deus. E nessa série o tema básico não é teológico, nem é doutrinário. Nós queremos aprender com Jesus sobre o seu comportamento, como Jesus se comportou diante de algumas circunstâncias. Nós queremos aprender sobre a atitude de Jesus enquanto homem Deus e Deus homem, quando viveu nessa terra. E nós já tratamos, por exemplo, como Jesus reagiu diante dos prospectos seguidores. Aqueles que declararam livremente: eu te seguirei para onde quer que fores. Nós falamos que Jesus não aceitou essa decisão. E até enfatizamos que, se fosse nossa época, quando alguém diz assim: eu quero seguir a Jesus, eu quero ser crente, a gente ia abraçar, ia chamar essa pessoa e orar com ela, porque é maravilhoso. Mas quando esse homem disse isso, Jesus simplesmente disse, as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus disse para aquele homem interessado em segui-lo, que se você vai segui-lo, você não tem conforto. Não espere que vida boa, porque sou crente. Não espere que agora eu vou viver ser tudo que eu quero, vou ser uma pessoa livre. Não espere isso. Jesus disse que não tem conforto para aquele homem que pensava que em seguir a Jesus ia levar vantagens, ia ter tudo o que ele queria. Jesus então dissuadiu dizendo: não tem o que você espera. Teve outro que disse: eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai. Também esse tipo de pessoa, Jesus não se interessou. Jesus olhou para aquele homem e disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ou ele está dizendo: deixe que os descrentes enterrem seus descrentes. Quanto a ti, segue-me. Então Jesus não ficou animado com essa pessoa, nem deu essa oportunidade para ele enterrar seus pais e voltar. O outro também disse: Senhor, eu quero te seguir, mas eu preciso despedidos da minha casa. Eu tenho uma mãe, tenho papai, tenho parente, eu preciso ir lá e volto para te seguir. Mas primeiro, eu preciso resolver essa parte social. Jesus disse: não. Quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Então, são desculpas que as pessoas dão, se mostram interessados, mas quando entendem que tem um preço a pagar. Ser crente tem responsabilidade. Jesus disse: toma a sua cruz e siga-me. Então, na vida de crente, tem promessa de cruz, promessa de sofrimento. Vai ter gozo, vai ter paz, mas não é uma vida fácil. Tá? Depois, o pastor Alexandre falou sobre Jesus reagindo às falsas acusações. Nós ouvimos pelo menos 3 momentos que Jesus foi acusado falsamente e ele silenciou. Nosso temperamento é diferente e quando alguém faz uma falsa acusação para a gente logo se irrita, parte para cima. Você vai ter que provar, babá, não vou aguentar isso, não vou sofrer. A gente tem esse temperamento.
Mas se nós vamos agir como Jesus agiu, Jesus silenciou por 3 vezes. Tá? Nossa lição. Depois falamos Jesus reagindo às traições. Esse é o nosso tema de hoje. Como você reage às traições? Todos nós sofremos traições, às vezes dos melhores amigos, dentro da nossa própria família. Na igreja tem alguém que nos trai, né? Mas nós vamos aprender com Jesus hoje à noite como nós devemos reagir quando somos traídos. Eu espero que você esteja bem atento a isso, né? Quase desde o momento em que Jesus iniciou seu ministério, aos 30 anos, aqueles que deveriam tê-lo acolhido, tramaram a sua morte. Desde o primeiro momento. Aqueles mais próximos a ele, aquelas pessoas que estavam com ele, mas estavam de uma maneira traiçoeira, tramando a sua morte. Jesus experimentou terríveis repercussões de traição. É só folhear as escrituras, não foi só uma vez, não foi só Judas. Jesus, enquanto homem, andou nessa terra, ele foi traído diversas vezes. Ele, como Deus Filho, Filho de Deus, onisciente, ele teve a sua maneira de agir. E agiu diferente. Os líderes judeus convenceram as multidões que antes de adorar a Jesus, se voltarem-se contra Jesus. Aquelas multidões que o seguiam, que aplaudiam na multiplicação dos pães, que estava com ele na ressurreição de mortos. Aquelas multidões que andaram na beira-mar com ele, tendo palma para ele, elogiando ele, dizendo que estava adorando a ele. Traíram Jesus. A quem quereis que eu vos solte? Lembra dessa pergunta quando Pilatos fez? Era Jesus e Barrabás. Então aquelas multidões que seguiam a Jesus estavam ali na frente. E o rei levanta a voz e diz: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, bandido, malfeitor, ou Jesus chamado Cristo? E a multidão gritava: solte Barrabás. O autor perguntou: e o que eu faço com Jesus? Ele diz: crucifico. Aquela mesma multidão, irmão, que acompanhava ele. Aqueles que viram o poder de Deus ressuscitar mortos. A pessoa de Jesus. Aqueles que andaram por ele no meio de sinagoga, no meio da cidade. Aquele que viu o poder de Deus na vida de Zaqueu, que Jesus desce depressa e Zaqueu foi salvo. Aqueles que estavam com ele na hora que ele ressuscitou Lázaro. Aqueles amigos próximos, discípulos de Jesus, traíram na hora mais crucial. Abandonaram ele. Eu não sei quanto a você, né? Você já experimentou esse nível de traição? Não conheço a sua vida. Mas você já experimentou traição entre aqueles mais próximos a você? Entre aqueles que andam com a gente, entre aqueles que aplaudem nossas vitórias, entre aqueles que, com relação àqueles que estavam bem perto de você, conversava tudo, sabe sua vida de cor e salteado. Se você já foi traído por aqueles amigos mais íntimos. Deixa eu adiantar aqui, antes da gente ler o texto, irmão, alguns aspectos daqueles que
que a gente reage quando é traído. Aqui a psicologia diz isso. Primeiro, 5 reações que qualquer um de nós reage quando alguém nos trai. A primeira é raiva. Quando alguém nos traz, seja próximo, longe. Primeira reação, diz os especialistas em aconselhamento, a primeira reação é raiva. É uma das emoções mais fortes consideradas no ser humano. E é necessário para o processo de seguir em frente. Então, as pessoas explodem de raiva. E se puder, pega aquele traidor e... Como não pode, às vezes, escanteia ele, bota ele lá, não quer mais saber nada com ele. Não quer mais nem vê-lo. Não cruza mais nem o caminho com ele. Estou com raiva. Isso é o ser humano. Segunda, é mágoa e tristeza. Quando a pessoa é traída, ela internaliza uma mágoa e uma tristeza. O sentimento de perda é imenso, podendo levar à depressão, a um luto semelhante ao de um ente querido. Alguém que lhe traiu, você recua, você fica aí com tristeza profunda. Isso é o ser humano. Jesus não agiu assim. Ah, pastor, mas o senhor quer que a gente seja igual a Jesus? É isso que o texto diz, nosso texto principal. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Sim? Perdoando-vos aos outros. Terceiro, é medo, aliás, confusão e choque. Tem gente que entra em choque. A pessoa pode ficar desorientada pela perda de confiança e pela reestruturação de suas crenças sobre relacionamentos. Alguém lhe traiu, alguém próximo ou distante, você reage assim com choque, confusão mental. Não pede, como é que pode? Não consigo acreditar. Você entra em parafuso mesmo. Não foi assim que Jesus agiu. Quarto, medo e ansiedade. O medo de se relacionar novamente. E a ansiedade pode surgir afetando a capacidade de confiar em outras pessoas e no seu futuro. Estou sofrendo, me traíram. Meu futuro eu não sei mais, não confio mais, não sei como é que vai ser. Então você entra no medo, numa ansiedade, você entra numa depressão, você entra num parafuso, porque alguém lhe traiu. A última coisa, sentimento de culpa. É comum que a pessoa traída se culpe, questionando-se sobre o que poderia ter feito para evitar a traição. Então você faz uma introspecção, você entra para dentro de você e você começa a perguntar: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz para passar por isso? Esse é o nosso assunto hoje à noite. Quero ler com vocês Mateus 26, versículo 47 ao 49. Mateus capítulo 26, versículo 47 ao 49. E vamos para lá. Pronto. Falava ele... 26, 46 primeiro, Paulo. 47, está certo. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande turba ou multidão com espadas, porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos. 48. Ora, o traidor
lhes tinha dado um sinal, este sinal: aquele a quem eu beijar, esse prendei-o. 49, e logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Esse texto é longo, mas a gente resumiu nessa parte, nesses 3 versículos. Todos nós sabemos que Judas foi o traidor de Jesus. E todos nós sabemos que Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Jesus, como Deus onisciente, ele tinha certeza, convicção que Judas era o traidor. Era ele que ia entregar Jesus para os. Mas Jesus não rejeitou Judas, saber que ele era traidor. Não rejeitou. Jesus continuou tratando Judas, junto com os outros discípulos, da mesma maneira. Não teve aquela reação negativa. Né? Situação que Jesus enfrentou, ser traído, a própria ideia de traição indica que ser denunciado por alguém do ciclo de amizade, familiar, trabalho, não teria sentido falar de um inimigo que traiu outro, não existiu isso, pois o que ocorreu com Jesus, Judas era do ciclo íntimo. Jesus deu a Judas a função de tesoureiro do grupo. Nenhum de nós, sabendo que alguém vai nos trair, você dá a tesouraria da sua empresa, do seu trabalho para essa pessoa cuidar. Nenhum de nós. Por mais dedicado que seja, por mais santo que seja, ninguém vai dar a tesouraria da sua igreja, da sua casa, da sua empresa, do seu negócio para um cara que você sabe que vai trair. Ou tem alguns, segundo Jesus aqui, levanta a mão. Você entregaria, ninguém entregaria. Não estou culpando Jesus. Eu estou tratando de como nós devemos agir em situações de traição. Nosso tema é esse. Na pessoa de Jesus, que é o nosso maior exemplo. E Judas era o traidor e era um dos mais íntimos que existia dos 12. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Isso está em João 6, 70 e 71, que você lê em casa. Jesus sabia. Não é que Judas tinha bons propósitos e caiu de repente, não. Jesus era ladrão, Judas era ladrão, e Jesus sabia disso. Judas era ladrão. E Jesus sabia disso. Mas Jesus nunca sentou com Judas para dizer: rapaz, você não vai ficar mais comigo, porque eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Poderíamos dizer que foi para cumprir a profecia. O teólogo partiria logo para isso. Mas isso não teria a ver com o âmago de Jesus, ou da pergunta de Jesus. Entende? Isso não dava para a conversa de Jesus com Judas. Na realidade, não temos resposta completa porque Jesus não repreendeu Judas. Porque Jesus não expulsou Judas. Só Jesus poderia nos dizer com precisão, mas ele não disse. De fato, à primeira vista, pode até parecer imprudência de Jesus de colocar um desonesto para tomar conta do dinheiro do grupo. Tinha que ser alguém como Jesus, para colocar uma pessoa desonesta para trabalhar com a tesouraria. Obviamente, Jesus jamais gostaria que uma igreja o seguisse nesse ponto, colocando como tesoureiro alguém que não é confiável. Não é esse conselho que Jesus daria para uma igreja.
Mas ele pessoalmente tratou daquela maneira. Nós vamos descobrir algumas coisas importantes, irmãos. Bom, é importante que eu, você, que nós entendamos que as nossas reações, escute isso, eu li isso essa semana. As suas ações não mostram muito o que você é. Mas as suas reações, isso é você. Suas reações é o seu agir normal. Você mostra quem você é quando você reage. Esse é você. Jesus fez isso. A reação de Jesus demonstrou quem ele é. Manso, perdoador, compassivo. Se fosse qualquer um de nós, não agia, mas Jesus é aquele homem santo, misericordioso, perdoador. Difícil, né, pastor? Poderá haver situações em que precisaremos até mesmo selecionar, assim como trabalharem conosco. Então, nós selecionamos quem vai trabalhar com a gente. Por quê? Certamente não foi com prazer que ele escolheu Judas para apóstolo. Se fosse na nossa visão. Mas obrigado pelas circunstâncias na nossa visão. Inclusive, cumprindo profecias. A gente levava para esse nível. Mesmo reconhecendo que não temos todos os dados, fica a lição. Aprenda a trabalhar com pessoas não confiáveis. E até mesmo, de alguma maneira, hostil a você. Quando você aprender essa lição, aprenda a trabalhar com pessoas que lhes são hostis. Você não vai dar aquela área, mas aprenda a trabalhar com pessoas. Você não vai achar perfeição em todo mundo. Nem todo mundo é igual, você vai pensar igual com ela. Você aprenda que no mundo de hoje nós estamos cercados, escute isso, nós estamos cercados de pessoas desonestas. Não é só no seu trabalho. Você entra num ônibus coletivo, lá tem desonesto lá dentro. E você vai até o final daí. Você não duvida, você não fica olhando quem é. Não, você não duvida. Você vai na viagem comum, você entra no avião, lá tem bandido naquela viagem. Mas você está lá sentado. Lá naquela viagem, tem um bocado de pessoas que não são honestas nos seus familiares, nem nada disso. Mas você vai andar com ele. Então nós não conhecemos. Nós não conhecemos todas as pessoas, nem mesmo nas nossas famílias. Nós criamos famílias e famílias entre marido, mulher, pais e filhos. Há traição, há um bocado de coisa ruim, desonestidade. Então o que Jesus está nos ensinando, irmãos? E onde quer que nós estejamos, onde quer que nós vivamos, nós vamos ter pessoas desonestas entre nós. Você entende isso? No mundo que nós vivemos, a desonestidade é aparente nos nossos relacionamentos mais próximos. Então a lição de Jesus é muito forte para mim e tomara que seja para você. Maneira de reagir ao ser traído por alguém do nosso relacionamento íntimo. Veja que Judas traiu Jesus duplamente. Primeiro, quando roubava o dinheiro do grupo. Primeira vez. Judas traiu Jesus duplamente e Jesus sabia disso. Tá? E pior,
traiu a própria pessoa de Jesus e o levou à morte. Ele tramou com aqueles outros bandidos e disse para os outros bandidos: nós vamos encontrar com ele, com Jesus, e aquele que eu beijar. Quem já foi bandido aqui? Qual é o sinal do bandido que a gente vai assaltar? Não sei o quê. Agora inventaram uma coisa, né? Para você dizer que está em perigo, não tem assim, não tem um negócio assim, que você já viu isso na internet? Você fica dizendo assim, as pessoas olham, é a dica para você está dizendo, estou em perigo. E as pessoas que veem, vai logo se aproximando e resolvendo aquela questão lá. Estou em perigo. Judas deu um sinal para os bandidos. Nós vamos encontrar, vocês não sabem, mas eu sei, mas eu vou dar um beijo nele. Então Judas beijou, a turma chegou e pegou Jesus e foi. Como Jesus reagiu a isso, ao seu traidor? Duas atitudes. Chamou de amigo. Capítulo 26, versículo 50 de Mateus. Jesus chamou Judas de amigo. Amigo, faz logo o que vieste fazer. Amigo, resolve isso logo. Jesus podia muito bem ter expulso Judas dali, ter denunciado a todo mundo, ter mandado os outros discípulos tirar Judas. Mas Jesus reagiu como ele é. Ele é Deus, é filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. E uma pessoa 100% humano, trazendo para a nossa linguagem hoje, 100% humano. Escuta, não tem a maldade que nós, pecadores, temos. Ser humano necessariamente não significa que é pecador. Adão era humano. Eva era humano. Jesus era 100% humano. Humano é alguém que vive como um ser humano, nascido de mulher, como Jesus. Ou como Adão, criado pelo próprio Deus, que não tem natureza pecaminosa. Então, só existiram 3 pessoas humanas no mundo. Não há humanidade, na humanidade, só existiram 3 pessoas humanas no mundo. Adão e Eva e Jesus. Só. Depois que Adão e Eva pecou, nós não nascemos mais humanos. Me escuta, por favor. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Jesus era humano, mas não era pecador. Então ele reagiu como um ser humano. Nós somos pecadores caídos, irmão. Então, como devemos reagir como Jesus reagiu? Lembrando que hoje somos novas criaturas, pecadores sim, mas novas criaturas, lavados pelo sangue de Jesus, habitados pelo Espírito Santo. Então a gente não pode dar vazão ao nosso pecado, falando para crente, ao nosso pecado. Nós não podemos alimentar essa natureza pecaminosa, nós precisamos reconhecer que nós temos a natureza espiritual e temos que agir como pessoas espirituais. Nós temos a natureza divina dentro de nós, então nós não podemos dar o luxo de fazer como pecadores que não conhecem a Deus. Mas nós vivemos em um mundo poluído de pecados. Filho de pecadores, habitado num mundo cheio de pecadores. E quando as coisas acontecem, a gente reage como qualquer pecador. Só que não somos qualquer pecador.
Nós somos pecadores salvos, lavados pelo sangue de Jesus. Tem um pecador que fez isso. Todo mundo já leu aqui em Atos 7, o apedrejamento de Estevão. Um homem crente, um líder crente. E foi morto apedrejado, inclusive Saulo de Tarso jogou pedra nele. Qual foi a oração de Estevão? Pai, não lhes imputes esse pecado. E olhava para o céu e via os céus abertos. Igual a nós. Crente igual a nós. Salvo igual a nós. Conhecedores da palavra. Reagiu como Jesus. No pináculo da cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. Foi assim? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles estão me matando, estão me levaram até a cruz, mas eles não sabem que isso é propósito teu, Pai. E o Senhor está usando eles para cumprir a tua palavra. Eles não sabem que eu sou teu filho. Eles não sabem que eu sou poderoso para me livrar disso. Eles não sabem quem eu sou. Mas, Pai, perdoa-lhes. Sabe a diferença entre um pecador nascido de novo? É aquela pessoa que não guarda ira, aquela pessoa que não guarda mágoa, aquela pessoa que vive livre, aquela pessoa que tem misericórdia, aquela pessoa que age com bondade, que age com sinceridade, lutando para viver uma vida santa. Porque é assim que Jesus prega, sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Já viu isso? Santo é separado, irmão. Sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, o crente não é um pecador comum. É um pecador transformado. É um pecador santo. Temos problemas, irmão. Você e sua esposa são dois santos casados. É legal isso? E Paulo, quando fala em Efésios 5, ele diz que o marido crente deve amar a sua mulher crente como Cristo amou a igreja. Jesus ensina, Paulo ensina para os crentes que nós devemos botar longe de nós a amargura e perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. Nós devemos imitar a Cristo, que Ele nos deu capacidade de perdoar. E para vivermos como crentes saudáveis, é preciso perdoar. Para que a igreja tenha saúde espiritual, é preciso haver perdão. Para que o seu casamento ande bem, é preciso exercitar perdão. Para que a sua família viva em paz, é preciso exercitar perdão. É preciso haver confissão de pecado, admissão de culpa e pedir perdão entre marido e mulher, pais e filhos e tudo mais. Isso é o crente. Infelizmente, a imagem de crente hoje está muito longe disso, porque a prática de coisas erradas no meio da igreja é muito eminente, é muito clara. Crentes iracundos, crentes raivosos, crentes mal com outros, crentes doentes de raiva, crentes tristes porque não conseguem perdoar, crente que quebra a comunhão com os outros, com Deus. Crentes que não se curvam dizendo eu estou errado. Entendeu? Judas traiu Jesus. Se você ler o texto, Jesus chamou amigo de amigo. Qual é o nosso conceito hoje? Quem tem amigo como Judas não precisa de inimigo, né? A expressão que a gente disse, quem tem um amigo assim não precisa. Né? Mas Jesus tinha amizade com ele. Jesus não disse isso falsamente, não.
É meu amigo você. Faça logo. Me entrega logo, amigo. Vamos resolver essa pendência agora. Essa é a primeira coisa. É curioso, mas é Jesus que faz isso. O diabo, a palavra no grego, que Jesus chamou ele de diabo, também, no grego é aquele que calunia. Trata falsamente o outro. Outra razão, a acusação falsa é uma forma de traição. Outra razão de Jesus ter chamado Judas de diabo, Satanás entrou em Judas, diz o texto de João 13, de 21 a 27, você vai ler em casa. Como Jesus chamou de amigo um acusador, um traidor, possesso pelo próprio Satanás. Como Jesus ousa chamar um cara desse de amigo? Tá doido, Jesus, perdeu o bom senso. Dá uma bala nesse cara logo, resolve isso logo. Aí Jesus chama um traidor, né, um ladrão, possuído pelo próprio Satanás, como diz o texto. Como ele chama de amigo? Porque Jesus não é como nós, irmão. Jesus não tem a natureza pecaminosa que nós temos. Jesus é Deus. Ele tornou-se homem, veio a esse mundo, viveu 33 anos, para nos ensinar como crentes, como deveríamos tratar desses problemas. E temos aqui um livro cheio de ensinamentos sobre isso. Aqui, ó, dizendo como eu devo, amai os vossos inimigos, está lá em Romanos. Abençoai os que vos maldizem, está lá em Romanos 11, 12. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Sejam promotores da paz. É que Jesus amava as pessoas, independentemente de quem elas eram. Se você andar um pouco, você lê em casa, João capítulo 3, versículo de 1 a 7, Jesus diz assim, escuta, Jesus amou Judas até o fim. E Jesus o amou até o fim. Como é que nós agiríamos, irmãos? Se você fosse um Pedro, até Pedro se aquietou, né? Pedro devia ter pedido a espada para cortar a Judas logo. Não fez. Como você reage quando alguém lhe trai, querido? Versículo 26, 50 diz assim: o que viestes fazer? Faze logo, meu amigo, o que viestes fazer. Fez mansamente a pergunta, Jesus. Talvez logo depois do beijo. Logo depois do beijo, Jesus olha para ele e disse: o que vieste? Faz logo. O que viestes fazer? Mas agora, amigo, sem discurso. Sem discurso. Jesus expõe toda a sua indignidade, a vileza do traidor com essa pergunta. Lembra a pergunta que fez para o guarda, que os bofeteou mais tarde, na hora, Jesus fez uma pergunta também para ele. Traidores, assassinos, malfeitores, Jesus tratou todos eles como deveria ser tratado. E Jesus cuidou de todos eles. Nós faríamos diferente, né? Deixa eu concluir aqui.
Jesus confiou no Pai sobre a traição. Jesus tinha Deus Pai. Lá em Mateus 26, 36, Jesus diz assim, ó, sentem-se aí, aqui enquanto eu vou ali orar. A cena se preparava para a traição. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, vocês fiquem aí, e agora eu vou ter um encontro com meu Pai. E Jesus deixa os discípulos e sai para orar, sabendo o que ia acontecer. Jesus deixa os discípulos e ele disse, agora eu vou orar com meu Pai. Vou estar com meu Pai. Você vai ler isso em Mateus 26, certo? Versículo 36. É assim que a gente deve agir, irmãos. Nós temos um Deus todo-poderoso no céu. Então, se tem uma circunstância dessa, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Vou orar. Vou orar. Vou falar com o meu Deus, vou falar com meu Pai, vou falar com o Todo-Poderoso. Eu vou falar com quem pode resolver isso e que vai resolver. Outra coisa, Jesus se concentrou em sua missão. Jesus sabia a que veio. E lá em cima, em versículo 26, 46, levantem-se, vamos, olhem, o traidor se aproxima. Jesus sabia. Ele não desesperou, ele não cogitou policiais, ele não cogitou nada disso. Ele disse para os discípulos, levantem-se todos. Olhem, o meu traidor se aproxima. Jesus sabia a missão dele. Ele sabia que veio. Então não tinha natureza pecaminosa, natureza desonesta, não pensava de si mesmo. Ele sabia a que veio. Terceiro, são 4 verdades. Jesus falou a verdade. Por que vocês não me prenderam no templo? Jesus perguntou para eles. Por que vocês não me prenderam no templo? Eu estava com vocês lá no templo, por que vocês não me prenderam lá? Eu estava lá todos os dias. Jesus disse isso. Vocês estavam comigo todos os dias. No templo eu estava lá todos os dias. Por que vocês não me prenderam lá? Porque não me açoitaram lá. Porque esse era o momento de vocês. O momento em que o poder das trevas reina. Agora esse momento. Jesus disse, por que não me prenderam há mais tempo? Porque tudo que estava acontecendo, irmão, estava sob o poder do Pai. Lembra que ele disse, se não fosse o Pai, nenhuma autoridade vocês teriam sobre mim. Jesus sabia. Se não fosse o meu Pai, a autoridade de meu Pai, se ele não tivesse determinado isso, nenhum poder vocês teriam sobre mim. Outra verdade, Jesus se lembrou de quem ele é. És tu o rei dos judeus? Perguntou o governo romano. Perguntou-lhe o governador. Jesus respondeu, você disse. Mas quando os principais sacerdotes e os anciãos fizeram suas acusações contra ele, Jesus permaneceu em silêncio. Você não ouve as acusações que eles fazem a você? Perguntou Pilato. Mas Jesus não respondeu nenhuma acusação, para a grande surpresa do governador. Então, como é que nós devemos agir? Jesus confiou no Pai, Jesus concentrou na sua missão, Jesus falou a verdade, Jesus se lembrou de quem ele é. Eu sou Deus, eu sou meu filho de Deus. E nenhum poder vocês teriam sobre mim, se meu Pai não quisesse. Como é que nós
reagimos, irmãos. As ofensas, as traições, as acusações. Somos crentes, filhos de Deus, mandados a perdoar, ensinados a perdoar. Estamos aqui para sermos sal da terra e luz do mundo. Estamos aqui para brilhar nesse mundo tenebroso. Estamos aqui para viver diferente, para salgar essa sociedade, por isso somos chamados de sal da terra. Estamos aqui para dar direção a esse mundo sem direção. Estamos aqui para amar nossos inimigos, para perdoar nossos inimigos, para amar aqueles que nos perseguem. Estamos aqui para dizer que eu tenho um Deus, que eu sou salvo, que eu sou filho de Deus, que eu vou para o céu. E as pessoas precisam olhar para mim e ver Jesus em mim. Lá no pináculo da cruz, Jesus açoitado, preso pelas mãos, pelos pés, coroa de espinho na cabeça. Diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Escute, ele se sentiu desamparado do Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Traído, morto, morte de crucificação. Ele lembrou de quem ele era. Não culpou os judeus, não culpou os romanos, não culpou os traidores. Pai, e ele disse numa das suas pregações: minha vida ninguém tira. Eu mesmo a dou, eu me entrego. Eu mesmo. Essa vida meu Pai me deu. Esse ministério meu Pai me deu. Ninguém tira de mim. Eu mesmo. Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Esses os matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus sabia da sua história. Então, quando você se conhecer, saber por que Deus quer você aqui, você vai agir como Jesus agiu. Você vai entender que essa vida que você tem aqui não é porque você construiu o que você tem, o que você é, foi Deus que lhe deu. O salvo vai viver isso. Vai ver nesse mundo de tribulação vibrando, sem se queixar. Lembra do irmão Jó? Satanás tirando tudo dele porque Deus mandou. Ele não blasfemou, ele não pecou contra Deus. Ele diz assim: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E alguém dizendo assim: mas Jó, Deus está te castigando. Jó, Deus está te castigando. Ele diz assim: ainda que ele me mate, eu o louvarei. Um homem igual a mim, igual a você. Lá no Velho Testamento. Problemas igual aos nossos, tendo família morrendo, perdendo riquezas. Satanás tirando tudo dele, tirando a saúde dele. A última pessoa que estava do lado dele, a mulher dele, diz assim, olha para Jó, cheio de feridas. Ele diz assim:
amaldiçoa o teu Deus e morre. Acabou, Jó. Não tem mais nada. Morra. Larga esse teu Deus e acaba tudo isso. Resolve isso uma vez por todas. Como é que você reage? Pessoas lhe traindo, falso testemunho, mentindo contra você. Se você é um crente, irmão, irmã e irmão, Jesus é o nosso exemplo. Ele é o nosso maior exemplo, único exemplo. Quando Paulo diz aos Efésios, sede imitadores de Deus como filhos amados. Eu adoro Deus, César. Quando eu leio esse versículo, essa frase, eu disse, obrigado, Senhor. Eu sou um filho amado teu. Eu quero ser imitador de Deus. Eu quero ser imitador de Cristo. Eu quero ser imitador. E até Paulo dá uma lição para nós, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Já valeu isso? Paulo diz, olha para mim, crentes. Ele diz assim, eu sei o que eu fui, eu sei o que eu sou hoje. Olha para mim. Paulo pregava bem, cuidava bem das ovelhas. Mas ele dizia, ele não dizia, olha para fulano de tal, olha para Barnabé, não. Ele dizia, olha para mim. Sede meus imitadores. Paulo dizendo, como eu sou de Cristo. Ah, pastor, não posso imitar Deus porque Deus era perfeito, santo. E Paulo? Paulo não era santo, não nasceu humano. Era um homem iracundo, um homem raivoso, violento, assassino, matador de crente, destruidor da igreja. Mas quando encontrou com Jesus, foi transformado na estrada de Damasco, da Galiléia, para Jerusalém. Ele diz assim para nós, seus imitadores, meu. Olha para mim, Paulo dizia assim. Porque eu sou imitador de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Então você olha para mim, você não pode olhar para Cristo agora, mas olha para mim. Sou pecador igual a vocês. Olha, você lê que Paulo sofreu, foi traído. Ele estava preso na última reunião dele. Ele disse que nenhum da sua equipe estava com ele, ficou sozinho. Foi desamparado e tudo isso. Ele nunca. Mas ele diz assim, olha para mim, crente. É Paulo que diz, não vos vingueis a vós mesmos, amado. Mas dá-lhe lugar à ira, porque a vingança pertence a Deus. Me vingar. Que Deus possa nos abençoar. Que nessa série de pregações você possa se alertar, nós possamos nos alertar para aprender a agir ou reagir como Jesus reagia. Aí nós vamos fazer mudança no mundo, irmãos. Aí nós vamos ver pessoas sendo transformadas. Aí nós vamos viver um mundo pacífico. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, em todo mundo, agir como Jesus agiu. Quando a igreja da fé reagir como Jesus reagiu, Mossoró não tem mais chance de viver a maldade. Porque há um grupo de irmãos amados de Deus, imitando Deus, agindo como Deus agiu, falando a verdade, sendo honesto. Tem mais várias mensagens daqui para frente, mas vai colocando na tua vida. Eu posso, pastor, ser imitador de Deus? Pode, deve. Paulo foi e outros discípulos foram. Até quando vocês cantam aqui em memória, você vê aqueles crentes morrendo por causa do Evangelho, sem reclamar.
E aquilo não é ficção não, não é filme não, aquilo é verdade. É verdade. Então nós podemos e devemos reagir como Jesus reagiu, em quaisquer circunstâncias da vida. Dá para você curvar sua cabeça para a gente orar? Por favor, vamos ficar em pé. E a gente ora. Curva sua cabeça em oração. Fala com Deus. Procura decodificar essas palavras para que você possa entendê-las. Não é teatro. É vida espiritual. É vida. Para você que não é crente, é o que Deus quer para você. E nós queremos isso. Para você que já é crente, os ensinos são claros das Escrituras. Jesus veio para ser o nosso modelo. Para que nós pudéssemos entender que mesmo nessa vida, alguém perfeito, nós podemos segui-lo. Alguém todo-poderoso que tornou-se homem, limitou-se para viver a vida de Deus aqui na terra. Estou falando de Jesus. Ele que morreu por mim, e foi Ele que morreu por você. Vamos cantar? Vamos começar?